Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar, é claro, de NFL, porque hoje é dia de responder perguntas que vocês mandaram aqui para o Toque Passa. Separei as perguntas que mandaram na semana passada já, nesta semana, e temos muitas coisas para responder. Por isso, já peço para aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, para que você compartilhe o Toque Passa, se inscreva no canal, traga novos amigos, ajude o canal a crescer. Se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Não é um valor caro. Clica no botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo também para você ser membro aqui do Toque Passa. Não é caro, mas você colabora bastante para que a gente mantenha vivo esse trabalho. E quando chegarmos a 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Faça parte do nosso clube de membros. Também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, uma loja sensacional, estampas maravilhosas. Aqui embaixo tem o link, né, aqui na descrição, e um cupom de 10% de desconto. Se você gostar de alguma camisa, compre lá com o nosso cupom, porque já dá um descontinho. Esse desconto sempre é bom, né? Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui respondendo perguntas. Vou começar com o E00, acho que é isso aqui, né? Ele falou: Rafa, se os Cowboys mantiverem o McCarthy e Arizona mandar o Kingsbury pastar, você acha que seria uma boa para os Cardinals irem atrás do Sean Payton? Claro, maravilhoso. Eu queria muito ser o Sean Payton nesse momento, cara, porque ele tem chance de ficar mais do que rico, né? Já vai chover proposta para cima dele. Ele seria uma boa para Dallas, ele seria uma boa para Arizona, ele seria uma boa para Denver, para Carolina. Vários times podem ir atrás do Sean Payton, até porque muitos testes foram feitos com coordenadores para serem treinadores e não deu muito certo, né? O Hackett mesmo, né? Não funcionou. O Sean Payton já é um cara experimentado, um cara que deu certo, conquistou muita coisa, então é mais garantido você ir atrás do Sean Payton. Ele vai poder escolher onde ele vai trabalhar, essa é a minha sensação, se não estiver conversando com alguém já, né, nesse momento, vai poder escolher pelo cenário, esse time que me dá mais chance de conquistar algo, pela grana que ele pode receber, se ele pode morar em tal cidade. O Sean Payton vai poder escolher o destino dele, eu tenho quase certeza disso. O Flávio Komatsu tá falando aqui: Rafa, tranquilo? Tranquilo, cara, comigo tudo bem. Eu, como torcedor dos Eagles, estou tranquilo, mas não tanto. A razão para isso é os segundos tempos dos meus times, que em quase todas as partidas até aqui. Porque esse relaxamento depois de fazer bons segundos quartos? Claro que continuar invicto, assim tá ótimo, mas me preocupa um pouco. Grande abraço, Fly Eagle Fly. Cara, eu acredito que você esteja tranquilo. Tem motivos para se preocupar, sim, mas nem tanto. Muita calma nessa hora, porque pode ser vários fatores, né? Eu tenho comentado isso bastante. Pode ser um pouco de falta de atenção, pode ser um pouquinho mais de relaxamento, estratégia, inclusive. Sei lá, não vou forçar tanto a barra assim, manter o time mais recuperado. Ou pode ser simplesmente aquela história de sentar na vantagem. Tá tão tranquilo isso aqui, e aí, de repente, você precisa dar uma estalada. Gostei muito da resposta que aconteceu contra os Cowboys. O time deixou os Cowboys se aproximarem, e aí teve uma campanha maravilhosa, quase 7 minutos, conquistou o touchdown, já acabou com toda a parada. Pode ser um indicativo interessante, mas é sempre bom ter o time ligado o tempo inteiro. Porque contra algumas equipes, contra alguns quarterbacks, Tom Brady, por exemplo, você não pode bobear. Você dá uma bobeada dessa, quando você vê você está em desvantagem, tem que correr atrás, às vezes não consegue pegar mais esse ritmo. Então tem que tomar essa preocupação, claro, mas eu não acho que seja um motivo assim para tanto desespero. O calendário é tranquilo, dá para ajustar muitas coisas daqui até o final do ano. Tem que focar mais mesmo no playoff, mas ali para novembro, se o time continuar nesse padrão, né, finalzinho de novembro, aí já vale acender um alerta. Por enquanto, é mais uma atenção. O Davi Rodrigues aqui que pergunta, vou deixar uma pergunta, Rafa, você acha que a equipe do Seahawks deve ir atrás de um quarterback no draft ou pode ficar com o Geno Smith? Eu acho ambos, né? Acho que a equipe do Seahawks tem o Geno Smith, um bom quarterback, mas ele não é o futuro da franquia, né? Por mais que esteja indo bem, eu não consigo ver ele jogando bem assim daqui 5 anos, sendo o cara da equipe do Seattle Seahawks. Então, dá para você ir no draft com tranquilidade, não precisa ser um cara das primeiras picks do draft, você deve ter uma das primeiras picks do draft graças à equipe do Denver Broncos, né? A tendência é essa, a não ser que você veja um cara, esse cara aqui eu gosto, né? O Stroud tá lá, pô, eu gosto tanto dele que eu quero esse cara aqui pro meu futuro. Beleza, pega. Se não, faz um trade down, acumula mais picks, mas dá para trabalhar com tranquilidade. O bom do Geno Smith é isso, tá me queimando a língua, tá me surpreendendo e dá uma tranquilidade a mais para a equipe do Seattle Seahawks trabalhar em busca de seu futuro. O Eliezer Kojima perguntou aqui, ó,
Quando o coordenador defensivo escolhe se vai ser uma cobertura em zona ou homem a homem, quais seriam as diferenças entre essas duas coberturas? A resposta é que varia, né? Varia bastante, vai variar de acordo com o que o adversário te oferece, o esquema de jogo do adversário e os jogadores do time adversário. Se tiver um jogador mais talentoso, um jogador de uma forma aqui, X ou Y, você pode optar por uma ou por outra. A defesa homem a homem, como o nome diz, você tem uma marcação individual, né? Esse corner aqui sempre vai ficar nesse receiver e cada um é responsável por uma pessoa. Quando você faz uma marcação por zona, cada um é responsável por um setor do campo. Você pode ter uma cover 4, por exemplo. Você tem 4 caras mais recuados, cada um ali com 25% do campo, com um quarto do campo. Pode ter uma cover 3, uma cover 2. Você divide o campo de acordo com essa cobertura que você define lá no fundo do campo e o começo do campo, essa forma. Cada uma tem sua vantagem e tem sua desvantagem. A desvantagem delas é a bobeada, que você não pode bobear em nenhuma delas. Na individual, no homem a homem, se o cara conseguir escapar por você, a Inês é morta, né? O cara conseguiu uma separação, perdeu e um abraço. Se é por zona, aquela bola que fica meio na zona cinza, no limbo ali, pode ter aquele deixa que eu deixo. Né? Às vezes o linebacker acha que é culpa, que a responsabilidade já é do safety, o safety está achando que é do cara da frente, e o cara pega a bola nesse meio do caminho sem ninguém nem bobear. Então você tem que prestar muita atenção no seu jogo, tem que estar tá muito bem trabalhado nisso, né? E tem muitos times que usam até coberturas híbridas, né? Alguns jogadores que são mais focados. Você tem um recebedor excepcional no outro time, você tem um corner muito bom, você deixa esse cara focado nele. E o resto do time está trabalhando em zona, mas você tem um homem a homem ali. Isso pode acontecer, mas varia bastante também, de acordo com o adversário, com a semana e com os seus jogadores rivais. O Gabriel de Paula mandou uma sugestão aqui de vídeo para essa quarta-feira. Ele falou para eu falar da minha coleção de camisas, essa que está aqui, ó, que não é só de futebol americano, né? Com aquela que foi mais difícil de conseguir, a mais cara, o que te traz uma memória mais bacana. Nem todas as minhas camisas estão aqui, tem muitas coisas no Brasil ainda, tem uma coleção enorme de camisas do Corinthians, eu sou corintiano, né? A camisa da seleção brasileira autografada, algumas coisas legais lá. Assim, eu tenho comprado muitas camisas, algumas são mais complicadas de comprar, eu tive, pô, dificuldade agora de comprar uma do Slavia Praga há um tempo e foi complicado de conseguir achar para entregar a forma, o jeito de pagar, porque aí aqui na Europa eu tô tentando cavucar mais em alguns lugares mais profundos, assim, né, eu quero uma camisa do Cambridge United, eu quero camisa eu vou para alguma cidade e vejo, comprei uma do Chaves muito bonita. A mais cara, acho que foram as camisas do último Super Bowl, porque em Los Angeles estava muito caro mesmo comprar camisa, cada uma estava saindo $250 e eu tô pagando ainda, né, difícil o negócio, $250 não é para qualquer um, não tá fácil não, mas eu vou preparar algo especial aqui, um dia legal com as camisetas, histórias, todas elas têm um pouco ali, né, você sempre tem aquela felicidade de comprar a camiseta, você vive alguma coisa com ela, então você encontra de uma forma meio inusitada. O W. Henrique pergunta aqui, ó, tem uma pergunta. Dá para desenvolver 2 quarterbacks ao mesmo tempo nos Patriots? Não, nos Patriots você consegue desenvolver traumas com o Matt Patricia e o Joe Judge, né? Não dá para desenvolver nem meio quarterback nesse momento, o cenário não é para isso. Eu acho que o cenário de segunda-feira piorou bastante as coisas. Preferia, bom, sei lá, o Mac Jones dá certo, volta bem, e aí você consegue desenvolver o Zap como reserva, ter uma opção no banco, tratar como moeda de troca, pode rolar alguma coisa do gênero. Ou então, se o Zap tivesse entrado e jogado muito bem, e aí você poderia colocar o Mac Jones no mercado para trocar, ou até para desenvolvê-lo ali como reserva e as coisas indo se arrumando mais para frente. O cenário da segunda-feira deixou tudo muito ruim. E eu acho pouco provável que os Patriots consigam desenvolver alguém com esses dois, com o Joe Judge e com o Matt Patricia. Dá para desenvolver alguém? Daria para fazer. Mas teria que ser uma comissão técnica um pouquinho mais bem ajustada, um ambiente um pouquinho menos conturbado do que ficou na última segunda-feira. O Carlos Alexandre Rezende falou assim, ó, como você avalia a situação do Snyder de Washington, né? Vai sair atirando? Onde eu posso acompanhar esse assunto? Cara, para acompanhar, eu procuro muito a mídia internacional, né? A ESPN faz um bom trabalho, a Pro Football também faz um trabalho sensacional. Temos também o Washington Post, acho que é o exemplar, né? A maioria das coisas sai do Washington Post, que está fazendo uma investigação muito boa mesmo em cima do Dan Snyder. Para quem não sabe, o Dan Snyder, dono da equipe do Washington Commanders, está sendo acusado
de várias condutas tóxicas no ambiente de trabalho, saiu um baita num dossiê, já foi até suspenso pela liga, foi negligente na condução com alguns executivos que estão sendo acusados de assédio sexual, tem acusação de assédio sexual em cima do Snyder, muita coisa rolando lá na equipe dos Commanders. É, assim, segundo informações da ESPN, ele teria um dossiê para acabar com a vida de outros proprietários de times da NFL também, né? Então vai cair atirando. Tem isso mesmo? Não se sabe, ele nega. A galera também fala que não tem nada, minha vida é um livro aberto, não vai ter nada para falar de mim. A gente não sabe como é que funciona. E eu acho pouco provável que ele seja removido do quadro de proprietários da NFL, porque para você fazer essa remoção, você tem que ter a votação de 24 donos de time. 24 donos de time têm que optarem pela remoção do Snyder, aí ele é obrigado a vender o time. Nunca aconteceu, em 102 anos de história da NFL, nunca aconteceu isso. Eu acho pouco provável que venha a acontecer. O que pode rolar é um desgaste natural dele ali, e às vezes ele preferia falar, cara, nada vai funcionar aqui, se transforma a situação numa coisa insustentável e esse cara acaba saindo. Eu acho pouco provável que ele acabe sendo obrigado mesmo de fato a vender o time. Seria interessante. Tem a pergunta aqui do Nijimura, que sempre manda pergunta pra gente, que ele pergunta pra quarta-feira por que os kickers são de longe a posição mais ingrata e maltratada no futebol americano. Se eles têm um dia ruim, são cortados. Se eles custam um jogo, são culpados e cortados, né? Você pergunta se tem como isso melhorar. Mas se o quarterback tem 2 interceptações na endzone, foi coisa boba. Se o wide receiver dropa 5 passos, foi só coisa de um dia. Mas o kicker vai mal, cortado. Blank Chip, destacando aqui, né? Foi cortado por Indianapolis, um dia ruim, que o ataque inteiro não fez nada e ele foi o culpado, né? Mas desde que o Andrew Luck, a Indianapolis se tornou um dos times que eu mais odeio na NFL. O primeiro lugar que eu digo pra você, não odeie um time na NFL, ame um time na NFL. Quer dizer, se for odiar um time, odeie o seu time. No momento que ele perder, fizer uma besteira, fizer um monte de erro aí, você pode odiar só o seu time. Os outros times têm a sua admiração. É o que eu falo. Eu sou torcedor dos Patriots. Eu amo e odeio os Patriots. Eu tenho admiração, às vezes, pelos Bills, pelos Jets, quando estão jogando bem. Admiro o que eles estão fazendo, mas odiar só o meu time quando faz besteira, como fez segunda-feira. A situação do kicker é boa de piranha, né? Como que acontece no futebol? O time inteiro vai mal, quem que perde o emprego? O técnico. Às vezes nem é culpa dele, mas é mais fácil mandar um embora do que todo mundo. E o kicker tem um dos salários mais baratos. O kicker, ele não é quando você tem, dá pra dizer o seguinte, né? Astro não é cortado, porque o wide receiver também é cortado. Running back é cortado todo momento, né? Se o cara faz besteira, custa um jogo, se ele não for um astro, se não for uma coisa que aconteceu naquele momento só, ele é cortado. Ninguém vai cortar, vamos lá, o Matt Ryan, se cortar tem um baita de um problema de grana, então você deixa ele no banco, mas você não corta ele. O Black Sheep acaba sobrando porque ele não tem um histórico. Se fosse o Vinatieri que tivesse errado 2, 3 field goals, como o Blank Sheep errou, não teria custado o emprego, porque todo o histórico dele já joga a favor. O que acontece? O Tucker pode errar 3 field goals no Super Bowl, ele não vai ser cortado, pelo histórico que ele tem. Talvez o Super Bowl pegue mais. Mas sei lá, uma partida comum não vai ser cortado, porque ele tem um longo histórico. Então o ponto principal é: Astro não é quarterback, não é cortado, quarterback geralmente não é cortado, porque é muito mais difícil você substituir um quarterback do que substituir um kicker. O Arthur DCP que pergunta aqui, ó, Rafa, dá pra dizer que início do ano dos Jets é fruto desse excelente draft de 2022? Conseguiram vários titulares, incluindo seus destaques Breece Hall e Sauce Gardner, dando um elenco de apoio que vai ajudar a lapidar o Zach Wilson. Com certeza, eu tenho minhas dúvidas ainda com relação a lapidar o Zach Wilson, né? Mas, de fato, dá uma tranquilidade. Por isso que é tão triste essa lesão do Breece Hall, porque ele é um jogador muito bom mesmo. Eu gostei demais do que eu vi do Breece Hall. Seria o calouro ofensivo do ano, com toda certeza. O Sauce Gardner é o calouro defensivo do ano até o momento, acho que sem muita competição. Mas, cara, eu sempre comento aqui que para um time que passa vergonha por muito tempo, né, e a equipe dos Jets vinha isso, os jogadores mais novos não queriam ir para os Jets porque são anos e anos e anos sendo a piada. A última vez que foram os playoffs foi em 2010 ainda. Cara, você tem que fazer ou pagar caro na free agency para sair disso, então o jogador está livre no mercado, ele não vai optar os Jets. Mas se você pagar caro, aí tudo bem, ele topa ir para lá. Ou então você faz um bom trabalho no draft. E a equipe dos Jets tem feito um bom trabalho de draft, muito bom. Desde o ano passado, Elijah Vera Tucker, outro jogador que se machucou também, muito bom jogador, e é a chance de você sair.
deu azar, né? A lesão do Bruce Hall e do Vera Tucker é chato, pode dar alguns passinhos atrás, mas é um futuro bem promissor porque estão acertando as coisas lá em Nova York. Mais do que terem acertado, é promissor você ver que essa comissão, esse front office está acertando, tomando decisões corretas, então o futuro pode ser melhor para a equipe dos Jets. O Quick Start perguntou o que é o slot receiver, que ele tanto ouve falar, né? A questão do slot, agora sim, vou colocar a prancheta certinho, tá? Vou pegar aqui, ó, temos o center, temos a linha ofensiva, certo? Os tackles, os guards, e aí você vai ter, vou colocar um exemplo aqui com 3 recebedores. Um recebedor aqui numa ponta, um recebedor aqui na ponta. Isso aqui, ó, é o slot. Então, o recebedor que fica nesse meio do caminho, pode ser aqui, é o slot receiver. Você pode pôr um tight end aqui desse lado da linha e aqui o slot receiver. Esse cara que ocupa o meio do caminho é o slot receiver. Essa é a situação. Geralmente você deixa os jogadores mais rápidos na ponta, que eles vão fazer essas rotas mais longas. Você coloca um cara que ele é rápido, mas ele o Julian Edelman é um pouquinho mais baixo, ele faz uma rota um pouquinho mais curta, que seja uma opção mais interessante já de cara. Esse acaba sendo o slot receiver, mas você vai identificá-lo facilmente no campo porque ele está nesse slot, nesse espaço entre o último jogador da linha ofensiva de um lado ou de outro e os recebedores posicionados nas pontas do campo. O Euler Brás, que pergunta aqui para mim, mandou uma pergunta que foi muito interessante, porque ele perguntou sobre a regra de poder retornar um field goal bloqueado. Depende da bola passar ou não na linha de scrimmage, ou algo do tipo. E aí eu fui, para não falar besteira, para não correr risco nenhum, de acabar ensinando errado, o que eu não gosto de fazer, eu fui conversar com os especialistas, eu conversei com a Giane Pessoa, com o Guilherme Cohen, os nossos colegas que são os analistas de arbitragem lá da ESPN, e fui perguntar para eles, estava bem na linha, encaminhado ali, mas eles trouxeram alguns outros detalhes que eu também desconhecia. Ele falou assim, ó, a questão é o seguinte, o field goal, ele é um irmão do punch, então as regras são bem parecidas. O que acontece no punch? O cara chutou, a bola caiu no chão, ficou morta lá, é bola morta, acaba ali, você não precisa necessariamente pegar, né? Passou da linha de scrimmage, é só do time que está recebendo, do time que está defendendo, e se ela ficar parada ali, acabou a jogada. No caso do punch, começa do ponto em que a bola morreu. No caso de um field goal, que faltou feijão, morreu antes, né? Não caiu ali na endzone, ela começa no ponto em que o cara errou o chute, né? No ponto onde a bola foi posicionada para o chute. Essa é a única regra diferente com relação ao chute do field goal ou do punch. O punch é onde ela morreu, no field goal é onde ela foi posicionada para o chute. Se ela foi, o cara chutou, o cara tentou pegar aqui, na hora que ele tentou pegar, ela passou da linha de scrimmage, só o time de defesa pode pegar. Alguém deu um toquezinho na bola, tentando recuperar e pensando num retorno, aí a bola tá viva, né? Sofreu o fumble, sofreu o muff ali, a bola tá viva, quem pegar é dela, o time lá pode pegar também o time que chutou essa bola. Se a bola não cruzar a zona neutra, a linha de scrimmage, o time que chutou pode tentar até chutar de novo. Já rolou aí o punch, o cara tentar chutar, é bloqueado, volta, pega e chuta de novo, tá valendo, né? Ou então tentar avançar com a bola tá viva para quem pegar ela. No caso, por que os jogadores deixam ela morrer lá atrás? Porque melhor do que tentar retornar é você pegá-la naquela posição em que o cara chutou, né? Dificilmente você vai conseguir retornar o campo inteiro e conseguir uma posição de campo melhor do que essa, a não ser que seja um caso daquele field goal que aconteceu em Auburn, né, em Alabama, certa vez, um field goal longo, o cara fica tentando retornar, porque aí ele pode tentar marcar o touchdown, o relógio estava zerado e era a última chance da jogada. Qualquer outra situação, a melhor coisa é você simplesmente deixar a bola ficar quietinha ali, morrer e sair com ela depois da onde ela foi posicionada. Agradeço demais aqui a Giane Pessoa e o Guilherme Cohen que colaboraram no Toque Passa para a gente trazer a informação correta. O Otávio Cambraia, que mandou aqui uma pergunta, se os Giants entrarem na briga de playoffs de vez, né? Ele falou, os Giants entraram, aliás, na briga dos playoffs de vez, você acha que poderiam reforçar com o TJ Hawkinson do Detroit? Aí ele traz algumas questões do contexto, né? Falando que seria um alvo bom aí para bolas contestadas, o Bellinger machucou, né? E vai ficar algumas semanas fora, e também teria um tempinho ali para conseguir entender o playbook. Cara, seria um reforço ótimo, um reforço maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Eu gosto bastante do Hawkinson. A gente tem poucos tight ends hoje em dia, né? Eu achei que fosse uma posição que ia crescer bastante, mas astros tight ends tem poucos no momento, tirando o Kittle e o Kelsey, o Gronkowski se aposentou. Você não tem uma produção tão boa assim dos tight ends. Mas eu não sei se
valeria a pena para os Lions. Se eu sou os Lions, eu não trocaria o Hockenson, né? Eles já ativaram a opção de quinto ano, inclusive você cita isso daqui, né? Mas eles estão tentando negociar um contrato e eu tentaria negociar pelo menos até a metade do ano que vem. Eu acho que vale a pena você tem um bom jogador já, não está funcionando esse ano, ele mesmo está meio apagado, o Goff também não é, mas para o futuro é interessante. Eu não sei se valeria tanto a pena, não sei se chegaria uma proposta tão forte assim a ponto de valer a pena você abrir mão de um talento como o Roxon. Duvido que a equipe dos Giants, por exemplo, fosse pagar uma escolha de primeira rodada pelo jogador. O Levi Bina falou assim: boa, Belata, como vai? Cara, quem escolhe as coisas em cada franquia? O dono, o general manager ou o head coach? Tinham muitos boatos sobre o Shanahan querer o Mac Jones e alguns menores que poderiam ir de Fields. Quem escolheu o Trey Lance, né? Dizem as más línguas que foi o John Lynch, né, o general manager que preferia o Lance e convenceu o Shanahan disso. Quem escolhe? Depende, né? A equipe dos Cowboys, por exemplo, tudo é o Jerry Jones, né? Sejam sinceros, tudo é o Jerry Jones, ele é tudo no time e ele decide o que vai acontecer. Mas é muito discutido, né? Você tem uma reunião ali do general manager, no caso dos Patriots, o general manager é ali o Belichick, né, basicamente. Então, varia bastante de time para time, geralmente uma conjunção. Os caras conversam entre eles e definem o que vai acontecer, mas varia bastante, não tem exatamente esse cara aqui ou aquele. O Johnny Alves manda pergunta aqui, ele falou, fala Rafa, beleza? Cara, uma dúvida. Começo de temporada, os Saints eram cotados como um time que iria ficar ali pelo wild card, mas uma campanha desastrosa tem sido essa. Será que ainda consegue buscar alguma coisa, aproveitando a queda de rendimento de alguns times da divisão, ou só focar no draft mesmo? Eu acho que é cedo ainda para você falar assim, só vou focar no draft, acho que você tem que tentar. É uma divisão que está muito parelha, né? O NFC Sul tá ali, a equipe dos Buccaneers está morrendo pelas tabelas ali também, lidera ainda com campanha negativa, não dá para você sonhar. Mas se for para os playoffs também, ir para os playoffs para passear por ali, duvido que vai conseguir fazer alguma coisa. Mas é sempre interessante. Eu sempre sou favorável a você vencer. Se você quer criar uma equipe vencedora, uma mentalidade vencedora, você tem que vencer jogos, pura e simplesmente. Vença. Ah, mas vai dar uma posição melhor no draft. Tanto faz. Draft, você pode fazer besteira com a primeira escolha, você pode ir muito bem no segundo, terceiro round. Então, se eu sou a equipe dos Saints, eu focaria máximo, tentar vencer o máximo de partidas possíveis para, quem sabe, ter um futuro melhor no próximo ano. Escolha de draft, para mim, olha, em alguns momentos é super valorizada. O Bruno Rafael que mandou aqui, ó, tio Bill queimou o Mac sem dó. Será que ele quebrou o mental dele? Cara, eu não acho que tenha quebrado. Eu acho sim que o Belichick errou. Eu não teria feito aquela troca, não teria cedido aos gritos da imprensa. Eu até comentei no podcast aí com o Conrado Juliette, com o Sherme também, na terça-feira. O Jones pode querer responder. Pode ser isso. Tem jogador que vai se abalar, não presta pra nada, não serve pra nada. Ou ele pode falar, agora eu vou mostrar que esse velho aí, ó, esse velho aí que tá com as camisas furadas e tudo mais, vou mostrar que eu sou jogador e ele que se vire. Tem cara que é assim, seria ótimo. Tem cara que pode se estragar de vez. E aí, só que eu acho que se ele quebrou mentalmente pelo que aconteceu segunda-feira, aí também não tinha muito futuro. Eu acho que ele não ia ser um jogador de NFL, porque isso aí vai acontecer o tempo inteiro. O cara não pode se quebrar desse jeito. Pra gente fechar aqui, o Daniel Aguiar falou assim: meu caro, essa altura do campeonato, somente analisando a temporada 2022, podemos cravar que na troca do Devonta Adams não houve vencedor, todos saíram perdendo, tanto o Green Bay quanto o Rodgers, o Adams, Raiders, ninguém ganhou até agora. Acho que sim. Neste momento, eu até comentei em alguns vídeos atrás que é aquele divórcio que só tem as crianças chorando, né? Nem o marido saindo de carro conversível ao lado de uma grande mulher, ou nem a mulher está se divertindo e passando para fazer inveja pro outro. Ninguém tá bem. Só tem criança chorando, só tem torcedor dos Packers chorando e nada deu certo, né? O Davante Adams não tá conseguindo render, não tá recebendo as bolas que imaginava. Ele tem aquela amizade, então ele vai reclamar, não vai reclamar com o Carr em público, não vai ter nada, mas claro que ele fica descontente, né? Aquele empurrão que ele deu no maluco lá não é sinal de satisfação. Ele tá bravo com o que tá acontecendo, a equipe dos Raiders não está conseguindo render, acho que muito por culpa do McDaniels também, que tem que envolver mais o Davante Adams no esquema, não é possível. Acho que o trabalho do McDaniels está merecendo muitas críticas neste momento. E os Packers não deram certo, né? A escolha de draft não virou nada, o time está indo mal, com o Davante Adams seria um time melhor, certamente. E o Aaron Rodgers deve estar pensando se fez bem em pedir tanta aquela grana. Ó, um pouquinho menos para mim, mas segura o Adams de qualquer forma, deixa um pouquinho mais para pagar ele, seria o melhor dos cenários para todo mundo. Pessoal,
A gente volta nessa quinta-feira para falar de Thursday Night, para falar também das últimas notícias. Quero contar com a sua colaboração. Aquela curtida do vídeo já ajuda muito, mas se puder colaborar mais, faça parte do nosso clube de membros e a gente volta. Aquele abraço.